I think now it's recording again, right? It is. It is. Thank you. All right. So, when you think of bilingualism or the word bilingual, what do you think about? Do you think about education? Because this is what Brazilians usually think about, right? We don't often think about bilingual speakers. We often think about bilingual education. So, the first thing that I would like to establish with you guys is that to be a bilingual is not equal to bilingual education. Bilingual education is one type of education, and to be a bilingual speaker means to speak in two or more languages, right? Um, when let me tell you something about my PhD research, okay? I've been an English teacher for 15 years, and I've almost always worked in language institutes like Cultura Inglesa São Paulo. I've also worked in different high schools with teenagers in escolas regulares here in São Paulo. And one of the things that started to arouse my interest is that I started to think about how is bilingual education different from English teaching in a language institute? Because many people say it's totally different, and I couldn't really understand that. So that was one of the things that motivated the writing of my PhD project. And now what I'm trying to investigate is how is a formação de professores, tá? Como que a formação de professores para contextos bilíngues tem que ser diferente da formação de professores para contexto de inglês como uma língua adicional. So basically that's what I do in my PhD program. And in order for me to do that, I needed to establish two things. I needed to define what I understand by English teaching and what I understand by bilingual education. So when we think about English teaching, here I have some examples of books, but these are just examples. The teaching of English means teaching of linguistic systems, so for example, grammar, vocabulary, pronunciation, teaching of skills like reading, writing, listening, and speaking. There's usually very little critical thinking involved, and I will explain today what I understand by critical thinking. And one big researcher on bilingual education, Ofelia Garcia, she says that usually when we have English teaching, we have this perfect monolingual practice that we consider. So if you think about the speaker that you listen to in the audio of books, is this person from the countryside? Like, do they have a hillbilly accent? Probably not. Are they speakers from Nigeria? Probably not. So the English that you find in course books is usually very perfect. And what happens is that it's not a very realistic English. When you travel to different countries and talk to different people that speak English, you don't find speakers that have that idealized language practice that you find in English books. What about bilingual education? So I have three definitions for you. Kasdan and Snow in the 90s, they defined it like this, that bilingual education is a simple label for a complex problem. So bilingual education is the education of students who already speak two languages, o que não é o nosso contexto aqui no Brasil, né? Nós não falamos duas línguas naturalmente. 99% das pessoas brasileiras têm o português como língua mãe, mas essa não é a realidade de muitos países. If you go to the United States, now you can participate, you can use your chat box. What is the percentage of people in the United States that are born
They are American, okay? That don't have English as a first language. Can you give me a percentage? Vai, valendo um prêmio, uma estrela dourada no fórum. Qual é a porcentagem de pessoas? Olha, Pedro, ganhou Pedro Henrique, ganhou uma estrela dourada. 25%, 25% das crianças nascidas nos Estados Unidos não têm inglês como primeira língua. Então, dentro desse número de 25%, ou seja, um quarto de todas as pessoas nascidas nos Estados Unidos, 24 falam espanhol em casa e 1% fala chinês, mais ou menos. So you understand that bilingual education in the United States is something that happens in the communities because you have true bilingual communities. Communities where people are already speaking a language at home and another language at work, for example. Of course, that you have the context like Brazil, so education of students who are studying one or more additional languages. So this is like the definition that they had in the 90s. Ofelia Garcia, like I told you now, she's one of the biggest and most important researchers on bilingual education. She's going to say that bilingual education happens every time that there's integration of language and content. And then language is a medium of instruction. Ou seja, para ela, educação bilíngue é toda a educação que integra algum conteúdo com o ensino de uma língua, que é o que a gente vem discutindo nos fóruns, que é você dar aula de ciência, trabalhar um conceito de ciência na língua inglesa. But Ofelia Garcia makes it very clear that in order for us to do this, we also have to teach English. So we have to teach grammar, we have to teach pronunciation, we have to teach vocabulary, and we have to teach a certain content for learners to develop fluency in English, right? All of this information is from this book, Bilingual Education in the 21st Century by Ofelia Garcia. She mentions in the book that there are different models of bilingual education. Então, modelos diferentes de educação bilíngue. One of the models that she describes is called additive. So it's the teaching of two languages in a compartmentalized way. What does that mean? It means the understanding that the teaching of English has nothing to do with the teaching of Portuguese, because they are two separate parts, like two different boxes in your brain, and you put your knowledge of English in one box and your knowledge of Portuguese in another box. And she mentions that usually this model of bilingual education teaching fosters monoculturalism. So monoculturalism means that you only teach the language, you don't usually teach different cultural ways of existing in the world, right? So she says that when we study English as a foreign language, usually we're using the additive model. In international schools or in schools that follow IB, International Baccalaureate, we're usually using this additive model, all right, where you only value the English culture, you only value the other culture and not your own culture, all right? And then Ofelia Garcia is going to mention that she doesn't really agree with this model. Então, ela entende que o modo aditivo de ensino de língua adicional existe, mas ela não concorda com esse modelo. Ela não acha que a gente divide o nosso cérebro em duas caixinhas e o conhecimento de uma língua está em uma caixa e o conhecimento de outra língua está em outra caixa, tá bom? She's going to say that in the dynamic model, so all students are considered as complete and you are recognized in your continuous bilingualism. Então tem esse mito, que é um mito construído um pouco pela mídia, de que existe um bilíngue verdadeiro. Quem que é o bilíngue verdadeiro? O cara que nasceu falando inglês, né?
o cara que nasceu falando inglês e português. Bom, se esse é o bilíngue verdadeiro, então a gente já pode desistir, porque isso quer dizer que a gente nunca vai ser um bilíngue verdadeiro. E a Ofélia Garcia vai meio que ir contra essa ideia. Ela vai dizer: olha, todo mundo está num espectro bilíngue. E dentro desse espectro bilíngue, tem pessoas que têm maior facilidade ou menor facilidade em um idioma ou em outro, ou tem maior ou menor conhecimento. E ela também considera. Sorry, I'm switching between Portuguese and English. If you think this is weird, let me know in the chat box. She considers that language is contextual. You use language in a specific context. So there are contexts in your life where you have more, it's easier for you to use one of the languages that you speak. So let me give you an example. It's a personal example. I told you before that I started working in Faculdade de Cultura Inglesa about 7 years ago. Before that, I had always been a teacher in Cultura Inglesa São Paulo. So I only ever spoke English in my classes. Quando eu comecei a dar aula na Faculdade de Cultura Inglesa, o que aconteceu comigo? Eu comecei a dar uma aula de uma disciplina que chama Leitura de Textos em Português. Então, eu tinha que dar aula de português para os meus alunos. Eu sou falante nativa do português, eu sei falar português. Só que na hora de eu dar aula de português para os meus alunos, qual que era o meu impulso na hora de dar instrução na sala de aula? Eu queria falar com eles em inglês. Então, eu estava lá explicando algum texto em português e queria falar para os meus alunos aqui. Now in pairs, talk to your colleague and discuss the text you've just read. Mas isso acontece porque eu não sabia falar português? Claro que não. Isso acontece porque no meu contexto de trabalho, até então eu só tinha trabalhado em inglês. Então, para mim era natural eu dar instrução para os meus alunos em inglês, né? Another thing that Ofélia Garcia mentions is that you have in the dynamic model, we need to develop an ability to deal with communicative problems created by multiple linguistic interrelations. So we need to understand that communication is a two-way street. I have to speak for you to understand, but also you have to make an effort to understand me, right? All right. So let's look at an example of the additive model. This is an example that I got from an English book that I've used in my career. So there's a unit on culture. What kind of culture can you see in this book? It's the British culture, right? It's the culture of London. It's like traveling to London and what kind of activities you can find in London. It's very monocultural. There's no concern. Of course, that this is an example, but there is no effort in this book to talk about a different culture that is not British culture. And it's not a problem, but Britain is not the whole of English. English is important for us to understand the world, not only for us to understand England. So here I have a first difference between teaching English as a foreign language and bilingual education. We need to think of transcultural identity when we're teaching in a bilingual context. Some of you are from Rio de Janeiro, right? Do you think it makes sense to teach your students how to say mittens? Mitten é tipo aquela luvinha que a criança usa que não tem dedo. Não faz muito sentido, né, gente? O Rio de Janeiro faz 40 graus. Por que que você vai ensinar o seu aluno a falar mitten? Ele não vai usar isso para descrever a realidade dele. So this teacher from Cultura Inglesa Copacabana, he decided to create a fashion show and he helped his learners to use the words that they used to get dressed. So he taught the learners how to say flip-flops, for example, how to say sneakers, how to say se você vai em alguns livros de inglês, tem lá school uniform e tem tie, gravata. É meio estranho, né? Você está assumindo que todas as crianças usam gravata para ir na escola. Isso não é verdade. As crianças inglesas
que usam gravata para ir para a escola. Então é importante a gente construir essa identidade transcultural de respeito a todas as culturas, né? Another thing here, another example is that the content has to be integrated. So in the first picture, we can see an activity which is only related to vocabulary. If you look at this exercise, look, complete these sentences from the passage using make, take, do, or have. So the exercise here only considers your linguistic knowledge. O exercício aí do primeiro só está considerando o seu conhecimento linguístico para completar o exercício. Na educação bilíngue, a gente entende que isso não é o suficiente. Não dá para a gente se apoiar só no conhecimento linguístico. A gente também vai se apoiar em algum conhecimento de mundo para desenvolver algum conteúdo que não é só o linguístico, tá bom? Então, we have an example here of a children's book, and there's a unit on science. So we classify living things into different groups. To do this, we identify similarities and group similar things together. Look at the fact files to find out more about living things. So we have animals and plants. Animals feed on other living things. Ou seja, olha o quanto de vocabulário interessante. Eu duvido que a criança de 8 anos que vai usar esse material sabe o que significa o verbo feed, que é se alimentar. So you will teach them the language, but you're also going to teach them a concept, the difference between animals and plants, for example. So that's another characteristic of bilingual education. We need to integrate content and language. This is polemic, and I know it's polemic. Another difference for bilingual education, e essa propaganda aqui eu tirei da escola que a minha filha está matriculada, que eu vou criticar aqui essa propaganda, tá bom? Olha só, e eu vou falar em português agora porque a propaganda está em português. Olha só a propaganda que ele está fazendo do programa bilíngue. Isso aí que vocês estão vendo é um cartão de embarque, né? Se você já andou de avião, você já usou um cartão de embarque. O que a pessoa está fazendo aqui? A pessoa quis equalizar a oportunidade de viajar com falar inglês. Então, aqui a Ofélia Garcia, ela é um pouco contrária a essa ideia, porque o que essa propaganda quer dizer no fundo é que só vale a pena aprender inglês se você vai viajar para a gringa. E não é exatamente isso que a gente entende por educação linguística. Inclusive, pessoal, isso está na nossa BNCC. Então, eu estou considerando isso como um tipo de pensamento crítico. Lá na nossa BNCC, BNCC quer dizer Base Nacional Comum Curricular. É um documento que pauta os currículos de todas as matérias no Brasil. Se você lê a BNCC de inglês, está dizendo isso aí, ó. A gente pode ler tudo juntos, mas eu queria que vocês prestassem atenção no final, ó. Aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento e participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez mais difusas e contraditórias. O estudo da língua inglesa pode possibilitar a todos o acesso aos saberes linguísticos necessários para engajamento e participação, contribuindo para o agenciamento crítico dos estudantes e para o exercício da cidadania ativa. Então, não é que o cara tem que aprender inglês porque um dia ele vai viajar para a Disney. Óbvio que se ele aprender inglês porque ele vai viajar para a Disney, isso é ótimo, isso é maravilhoso, se ele tem essa oportunidade. Mas a gente tem que entender que aprender inglês não é só para eu viajar, é para eu exercer a minha cidadania aqui no Brasil de maneira plena, porque aí eu posso engajar com diferentes saberes, com diferentes informações, com conhecimento diferente, e eu só vou conseguir fazer isso se eu acessar a língua inglesa. So Ophelia Garcia is very critical of treating language and English teaching as a benefit. Toda a pauta do livro dela é que ela luta para que o ensino da língua inglesa seja visto não como uma vantagem, mas sim como um direito.
all Brazilians have a right to learn English. So all Brazilians need to have access to this kind of content. And yes, I know that this is not true. I understand that only 5% of Brazilian population is fluent in English. But I'm here like to my struggle is to try and improve that rate, right? There's a theory created in the 80s by Cashuro that divides the influence of English teaching in 3 circles. So he says that there's the inner circle. The inner circle are the countries where English is the first language, like the US or the UK. There's the outer circle of countries that were colonized by England. So these countries have English as a second language. Ou seja, são países que o inglês é a segunda língua, isso quer dizer que também é língua oficial, mas tem outras línguas oficiais. And there's the expanding circle. The expanding circle is countries where English has a different or special role in society. So now I ask you, and then you can use the chat box to answer that. What makes English have a special role in a society? What do you think? No idea? Can you repeat the question, Tassia? Yes. The question is, how do you know, like what defines that English has a special role in a certain country? O Cashiro vai dizer que o expanding circle são países em que o inglês tem um papel diferente naquela sociedade. Mas o que faz o inglês ter um papel diferente? A gente já sabe aqui que no Brasil o inglês não é língua oficial. Mas então o que faz? Pode falar, Cláudio, por favor. Commercial issues. Sorry? Commercial issues. Commercial issues, that's a good idea, but not necessarily. Because commercial issues are not related to legislation. In Brazil, can a school choose not to teach English? Like a regular school? No. So that means that English has a special role because it's not an option. Todos os alunos matriculados no ensino básico no Brasil obrigatoriamente têm que ter aula de inglês. Se é obrigatório, então quer dizer que o inglês tem um papel diferente na nossa sociedade. Não é que nem espanhol, não é que nem francês. Se você quiser e tiver interesse em aprender francês, você pode. Mas você não pode se formar no ensino básico no Brasil sem ter aulas de inglês. Aí, é claro, você pode me falar assim, Cássia, mas a aula de inglês que eu tive na escola era muito ruim. Tudo bem, de fato. But it's the rule. E ainda essa regra é very recent. When did Brazilian legislation decided that it was obligatory for us to have lessons of English in school? Do you know the date? Go ahead, Claudia, please. Oh, I'm sorry. I'd like to talk about your answer. Okay. I heard about the history about the FCE. Mhm. It starts because the commercial issues and a little bit hilarious, yeah. Mhm. But you know that. Mhm. Yeah? Our school right now, FCE, was born because the commercial issues between countries speak English and Brazil don't speak. Yes. Yeah, but it's hilarious commentary. I'm so sorry. Oh, that's okay. It is true. It is true that having commercial relations between countries, it's one of the reasons why we teach English. Mas o que é o role para o Cashuro, o papel diferente tem a ver com a legislação dos países. No Brasil, a aula de inglês passou a ser obrigatória no ensino básico a partir de 2017. Muitos de vocês aqui em 2017 já não estavam na escola regular, né? Só que muitos de vocês mesmo assim tiveram aula de inglês. Por quê? Porque antes de 2017, o que era obrigatório
era a aula de uma língua estrangeira. So this that Claudio Mar mentioned is like this. Why did we have English classes before 2017? Because of the pressure of the market, commercial pressure. Era a pressão comercial, era a pressão do mercado. De fato, antes de 2017. A partir de 2017, se torna lei no Brasil. You cannot have a school and not teach English. So this is a little different, don't you think? When we think about Brazilian legislation, aqui, gente, eu acho que eu vou mudar rapidinho para português, mas é porque o texto está em português, tá? As escolas bilíngues no Brasil, elas existem num vácuo de legislação. Até o ano de 2020, qual que era a legislação que a gente tinha para a educação bilíngue? Era a legislação que regulamentava a educação indígena e a educação especial dos surdos. Então, até 2020, a gente não tinha uma legislação específica para a educação bilíngue. Qual é a consequência disso? A consequência disso, e aí se vocês já leram o trabalho da professora Antonieta Megali, que foi diretora da Faculdade de Cultura Inglesa já, hoje ela está com outros projetos, mas foi uma presença muito feliz na nossa faculdade, ela menciona que a gente, como não tinha uma legislação específica, cada escola fazia o que queria. A gente não tinha a extensão, a gente não sabia qual era o projeto desenvolvido pelas escolas. Só que isso é muito sério, e ela dá aí alguns dados. Por exemplo, de todo o contingente, né, de todas as crianças matriculadas em escolas privadas, quase 20% desse total, isso em 2018 e 2019, estavam matriculadas em escolas bilíngues. Só que essas escolas chamadas bilíngues podiam fazer o que elas queriam. Então, tinha escola que oferecia uma aula de inglês por semana e se chamava de bilíngue. O Conselho Nacional de Educação começou a se incomodar com isso, começou a pressionar, quer dizer, começou a se organizar para escrever uma legislação específica e definir what is a bilingual school, right? Ok. Em 2017, então, a Base Nacional Comum Curricular estipulou a língua inglesa como a única língua estrangeira obrigatória. E essa informação que eu estou projetando aí para vocês vem de um documento de 2021, eu acho, que se chama o Parecer da Educação Bilíngue. Ele já está homologado, mas ele não foi publicado no Diário Oficial ainda, em que eles definem quais que são as características que as escolas têm que ter para se chamarem de escola bilíngue. Então, uma coisa que as escolas faziam antes da publicação desse parecer é que elas, por exemplo, ofereciam um currículo bilíngue para os pequenos, né, para a educação infantil. E aí, eles se chamavam de escola bilíngue, só que os alunos do ensino médio não tinham aula em duas línguas. Mas eles se chamavam de escola bilíngue. Hoje já não pode mais. Então, hoje o parecer já determina que para a escola se chamar de escola bilíngue, ela tem que ter um segmento bilíngue, quer dizer, ela tem que ter aulas de bilíngue em todos os segmentos que ela oferece, tá bom? Daí tem aqui uma curiosidade da carga horária, de quanto tem que ser a carga horária mínima. Então, na educação infantil, no mínimo 30%, no ensino fundamental, no mínimo 30%, e no ensino médio, no mínimo 20% da carga horária tem que ser em inglês para você poder se chamar de escola bilíngue, tá bom? Aqui a gente tem um pouco da formação, né? Então, se você tem formação em letras, você pode atuar numa escola bilíngue como professor de inglês. E eu separei essa referência, que é caso você tenha curiosidade sobre educação bilíngue, se você quiser estudar mais, investigar mais, tem aí esse QR Code, mas se você também quiser anotar o nome do artigo, eu também posso mandar esse artigo para vocês depois por e-mail. Eu recomendo muito, é um artigo que foi publicado na revista Delta, em que a pesquisadora lá fala um pouco sobre isso, sobre como essa educação bilíngue descrita pela Ofélia Garcia is considered the linguistic education of the future. Okay? So we have about 15 minutes to finish our live, and I'm going to open now for questions.
if you have any questions about what I said. It could be in English, it could be in Portuguese. I'll give you some time, okay? Pode falar, Cláudio, please. Com respeito à escola bilíngue, Uhum. há algum assim, direcionamento para os professores serem professores assim nativos? Porque o que eu observo como estudante que eu já fui e agora como pai, que muitos professores assim eles não têm aquela habilitação, não têm, alguns não apresentam até uma fluidez ou algum entendimento. E começa a ensinar o inglês daquele professor que está realmente um pouco distante da realidade, né? Uhum. É mais um comentário, não é uma pergunta. Se você pudesse expandir um pouco mais, se tem um comentário a respeito desse assunto. Eu acho que depende um pouco, Cláudio, da cultura daquela escola. Então, você é de BH, né? Você é de Minas, só Sim, pelo seu sim. sotaque. Eu posso te dar alguns exemplos aqui de São Paulo. Então, em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma escola chamada Graded. Essa escola chamada Graded, ela é americana. Então, muitas das pessoas que atuam lá são americanos. Só que o que acontece? A Graded, ela segue o currículo americano. E aí é difícil você ter professores brasileiros que vão seguir esse currículo. Só que é uma escola também que não prepara muito para a realidade brasileira. Então, vai preparar o cara para prestar o SAT, que é o Enem americano, mas não prepara o cara para prestar o Enem aqui no Brasil. O que eu tenho visto em outras escolas brasileiras são escolas, por exemplo, tem uma escola aqui em São Paulo chamada Beacon. É uma escola que investe bastante em formação de professor. Então, eu acho que o cenário ideal é uma escola que tem professores brasileiros, mas que investe muito na formação linguística desse corpo docente, porque não é fácil você achar um professor de inglês até que tem nível, tipo, fluente C2. Quanto mais um professor de matemática, um professor de ciências. Então, é importante que as escolas ofertem aulas de formação, né? Eu sei porque eu tenho algumas amigas que trabalham na Beacon e os professores todos têm aula de inglês lá. Mas é isso, se a escola quer ser bilíngue, então precisa investir na formação. E eu acho o seguinte também, Cláudio Omar, até recentemente, assim, tipo, no meados de 2005, a gente não pode mais ter cursos de graduação de dupla habilitação. Então, só que os cursos de dupla habilitação que já existem não precisam fechar. Então, eu me formei na USP. Lá na USP eu estudei português e inglês. E alemão também eu estudei. Eu tive uma dupla habilitação. Hoje isso não pode mais. Então, veja, vocês vão se formar aqui como professores de inglês. E isso ajuda a melhorar o nível linguístico dos professores também. Porque antes era como se a dupla habilitação, a habilitação em língua estrangeira, fosse um penduricalho do cara que ia ser professor de português. Então, tinha pouca hora de contato. Poxa, aqui nesse curso, por exemplo, metade do curso vai ser em inglês, porque vocês vão ter, a partir do 5º semestre, várias disciplinas em língua inglesa. Então, isso dá oportunidade para que vocês desenvolvam o nível linguístico de vocês, né? Mas eu concordo com você, ainda é difícil, às vezes, achar professores que tenham um nível linguístico apurado. Por isso que é muito importante que a gente nunca pare de estudar inglês. Fala, Sarita, por favor. Eu acho que também tem a questão das políticas públicas, e hoje a gente vê que o ensino bilíngue ele é muito particular. Então, eu moro aqui numa região que tem o Visconde Porto Seguro e tem o Santana, que é uma American International School. E aí você vê que é particular. Então, é só quem realmente tem um acesso financeiro, né, que tem para cursar esse ensino. E aí eu acho que para capacitar profissional vai depender desse público. Então, depende muito de quem procura, né, desse público que procura um ensino bilíngue, mas também por parte das políticas públicas. Meu ensino vai ser bilíngue? Aí eu vou dar um exemplo que eu tive espanhol na primeira série no ensino público. E eu acho isso, tipo, muito... Era 2001, mais ou menos. E eu acho isso fantástico, né? Porque você tem contato com uma língua espanhola, que eu acho super diferente. Geralmente é o inglês, que eles investem mais. Mas hoje você já não tem mais. Eu não vejo mais espanhol no público. Então a gente já começa a ver que o inglês predomina, mas ele ainda está muito intangível às pessoas que são pobres, né? Se eu for pensar no bilíngue,
Total, Sarita. E a gente não pode agir como se isso fosse a verdade. Porque se eu perguntar para todo mundo aqui e vocês me falarem, vocês acham que educação bilíngue é coisa de gente rica ou pobre? Todo mundo vai aqui falar que é coisa de gente rica. Só que nos Estados Unidos, educação bilíngue é coisa de gente pobre, porque é coisa das comunidades de imigrantes, né? Então também tem uma questão contextual do Brasil em que a gente se construiu, a nossa educação se construiu sendo muito monolíngue. E a educação em língua inglesa era coisa de gente rica. Que vocês viram isso comigo lá no fórum de análise crítica. Lembra que eu falei para vocês da lei, que a partir dos anos 70 não tinha obrigatoriedade de ter aula de inglês na escola regular. Então, isso construiu esse mito, né, de que o inglês é coisa de rico. E a gente tem que agora lutar contra isso. Complementando o comentário da Sarita, tem uma professora chamada Michelle El Kadri. Ela dá aula na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, e ela desenvolve um trabalho muito legal de trabalhar com educação bilíngue no setor público. Então, se esse é um assunto que te interessa, dá uma olhada nos artigos que a Michelle publica, ela publica coisas bem legais, recomendo muito o trabalho dela. Raniele, você tem uma pergunta. O Cláudio comentou sobre essa questão de ser alguém que ensina inglês e é nativo, porque muitas vezes a gente vê, por exemplo, se você é formado em letras e quer trabalhar em outro país, como professor de inglês, geralmente eles preferem pessoas que falam inglês como primeira língua. Então, até para essa questão de expandir mesmo os horizontes é mais complicado, porque ainda tem essa ideia de ser mais voltado para pessoas nativas, para ter um espaço maior. Foi meio que um comentário, mas eu acho que eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, se possível. Eu acho, Raniele, que você não precisa ir para outro país. Assim, o Brasil ainda tem um pouco esse preconceito de achar que pessoas nativas são melhores professores do que os professores de inglês. E isso é absolutamente mentiroso. Provavelmente vocês já viram aí na rede social de vocês algum gringo que veio morar no Brasil e se tornou professor de inglês apenas porque ele nasceu falando inglês. Mas eu pergunto para vocês, quantos de vocês são professores de português ou se sentem confiantes de dar aula em português, de português, só porque nasceram no Brasil, entende? Então, ser professor envolve muito mais. É claro que todos nós aqui que somos aprendizes de inglês como uma língua adicional, a gente tem que lutar e estudar para ter um conhecimento vasto da língua inglesa, tá? É o estudo da vida toda. Mas nós somos e podemos ser muito melhores professores do que um falante nativo. É o que a Marilisa acabou de falar no chat, né? Esse mito do falante nativo, ele ainda persiste, mas está muito melhor do que era, por exemplo, nos anos 90, você não acha, Marilisa? Em que as pessoas achavam que era só você ser nativo que você não precisava saber nada, era só você falar que os alunos iam aprender por mágica, né? Pode falar, Isabel, por favor. Mais uma reflexão mesmo aqui, pensando no que o nosso colega comentou. Eu sou professora de inglês também, já faz 10 anos. Eu sou falante nativa de português e eu não gosto de dar aulas de português. Eu me sinto muito mais confortável no inglês. Mas aí eu entro num eixo também de uma reflexão mesmo. Eu, enquanto professora, às vezes eu vejo que essa conversa que nós tivemos aqui hoje seria muito importante, por exemplo, numa primeira reunião de pais. Fazê-los entender o que é uma aula bilíngue, um colégio bilíngue, e o que é uma aula de inglês. Porque, às vezes, nós, enquanto professores, somos e seremos eternamente cobrados por uma aula 100% de inglês, 100% daquilo, 100% de... E, às vezes, não é o que a escola oferece. E, às vezes, os pais não compreendem, né, esse círculo mesmo que a gente fica fechado pelo material que a escola escolhe. Então, muitas vezes nós somos ótimos professores, extremamente bons no que fazemos, falamos muito bem, mas ficamos limitados. E aí falta muito entendimento dos de fora também, entender
o que é uma aula de inglês e o que é o bilinguismo, né? Só uma reflexão aqui, uma participação. Obrigada, Isabel. Pode falar, Luciana, por favor. Well, try to speak in English. Yes, please. But I'm happy to listen about this because I'm chemist. My first graduation, it was in chemistry. And maybe if you think about this, I can teach chemistry in English too. Yes, definitely. Or teach English for chemistry teachers too. Maybe. Yes. I think there's a whole field of work in that area to be explored, definitely. So I think it's very important that other teachers of other subjects start thinking about the teaching in English and of English. So I'm very happy to have you here, Luciana. Thank you. Haniele, do you have a question? I said about talking to native speakers, because when you search for a job abroad, for example, it's really hard to find schools, institutions who receive people who is not native speaker learn teaching English, for example. So yes, but I think also have that more depends. opportunities than us. Yes, that depends a lot on the countries, right? So in general, Asia is still very prejudicial against non-native teachers. So I think also it depends a little bit on the culture of the place where you want to go. But as Marilisa said, it's becoming better. It's still not perfect, but it's improving. So hopefully in years to come, it's going to improve even more. All right. I want to thank you all for being here today. It's 9:30 and I still have 28 people in the session with me. So thank you very much for your participation. I hope you guys enjoyed. I also think that we're going to have other lives and other lessons, so other opportunities for us to speak and listen to English and reflect about different topics that we've been working on in our course. So well done. And I think this was a great start to a great journey that we're going to have together. Absolutely. I'd like to thank everyone as well. And just a quick note, I think somebody mentioned about the atividades complementares of this particular talk by Professora Cássia. It is going to be valid, and everyone here will get the atividade complementar today for this event. For the time that we were here. Okay? So thank you very much. You have already had your atividades complementares for today's meeting. Okay? Danielle, do you have a question? No, I just did a mistake. Just press it. That's okay. Sorry. No problem. That's okay, no problem. So thank guys, you very much, guys. Thank you. And I guess I'll see you in the forum this week and I'll see you next month. All right? Carmen, do you have a question? Please go ahead. It's very quickly. I just would like to thank, obviously, and ask if we can have the access to the slides, if that's okay for you to share with us through email. It's still not there, but I can send it to you guys via email. Okay, thank you. Or Cássia, we can make it available somewhere. We can deposit all the lives. Because I'll need to create a place, Carmen, in our page for me to include the video of the lives. And then I can include the slides there. So no problem. Thank you. We will be doing that systematically. I think there is going to be perhaps an archive of lives. Okay? Yes. Thank you. That's it, guys. See you soon. Bye-bye. Bye-bye.